Cara, eu não sei vocês, mas assim, se quando tem uma pessoa que, tipo, aconteceu algum problema entre nós, e a pessoa, tipo, claramente deixa isso demonstrado, cara, eu fico muito ansioso para saber o que aconteceu. Tipo assim, porra, cara, o que aconteceu entre nós aqui? Vamos resolver. Tipo, o que eu fiz, o que a pessoa fez, entendeu? Imagina, cara, acontece, tipo assim, tu briga com teu melhor amigo. Tipo, cara, do nada. E tu tem que esperar 41 anos pra ter uma resposta e um esclarecimento sobre isso. Se tu já tá entrando num pequeno ataque de ansiedade só de imaginar essa situação, bom, tu vai gostar do livro de hoje. Tô falando de As Brasas, de Sandor Marai. Bom, tirando aí a brincadeirinha da introdução, cara, esse livro é basicamente sobre isso, tá? É a base. Claro, tem muito mais coisa envolvida, mas é basicamente isso, né? Primeiramente, antes de nós começarmos de fato a falar sobre esse livro, eu quero pedir desculpas pra vocês, porque aparentemente o vizinho daqui da volta resolveu passar o dia inteiro martelando e serrando e usando uma furadeira, cara. Cara, o cara deve estar umas 30 horas fazendo essa porcaria e não para. E aí, cara, quando dá uma paradinha, eu peguei, montei tudo aqui, vou gravar o vídeo e volta. Cara, eu acho que eu vou ter que, assim, olha, respeitosamente ir lá e pedir que ele coloque essa furadeira no... Mas ok. Agora, relax, vamos falar desse livrão aqui. Cara, primeiramente vamos dar uma contextualização geral aqui sobre o autor e sobre a época que foi escrito isso. Bom, cara, o Sandor Marai, ou Marai, pode ser, ele é um cara que tem a nacionalidade húngara, mas não foi a nacionalidade que ele nasceu. Ele nasce ali, cara, por volta de 1900, no que era o Império Austro-Húngaro. Como muitas pessoas sabem, o Império Austro-Húngaro foi dissolvido ali no começo do século XX por causa das guerras, a Primeira Guerra Mundial e tal. E depois disso acabou virando vários países. A Prússia também foi dissolvida, acabou se tornando Alemanha, tal, ali vários países. E então ele acabou no final se tornando um húngaro, né? Então esse livro aqui dá pra dizer que ele é um livro húngaro, né? Então vai estar muito nesse contexto do fim do Império Austro-Húngaro, da uma certa divisão de país e de uma perda de uma identidade com a terra natal, né? E o que vai acontecer? O Sandor Marai vai, né, viver nesse contexto, ele vai presenciar tudo isso acontecendo, e esse livro vai ser publicado em 1942. Mais ou menos, ele se passa no mesmo ano que ele é publicado, e o Sandor Marai também escreve nesse mesmo ano. E esse é o livro que consagra ele, ou seja, esse livro foi publicado no meio da Segunda Guerra, ou seja, um período de muitas incertezas ali, o que ia acontecer a posteriori, né? E bom, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas a Hungria, ela foi um estado controlado pelos nazistas durante a Segunda Guerra. Ela estava sob o domínio da Alemanha e com o fim da Segunda Guerra ela foi tomada por um poder comunista e acabou tendo um governo comunista e acabou entrando em xeque com o Sandor Marai, que sempre foi um grande defensor da liberdade, e vendo ali que a liberdade não era uma das intenções desse novo governo, também não era do anterior, os dois acabaram se tornando muito semelhantes nisso, né? O Sandor Marai acaba batendo também de frente com esse governo e acaba percebendo que não vai ter espaço para ele ali, porque mesmo sendo um autor celebrado, muito admirado pelas pessoas, ele vai ser perseguido e os livros dele vão ser proibidos, né? E aí ele vai embora, vai se exilar, vai passar por vários países, vai acabar nos Estados Unidos no final da vida, quando ele vai acabar, depois da morte da esposa dele, ele vai acabar se suicidando lá no final dos anos 80, né? Tendo uma história um pouco semelhante com o Stefan Zweig, que foi um outro autor desse mesmo contexto, que eu também já li e gostei muito, e os dois também entram no mesmo balaio de gostei, quero mais, né? E esse é o primeiro livro que eu leio do Sandor Marai. Nunca tive conhecimento assim dele antes de ficar sabendo pela Paloma, do canal Paloma Lima, já recomendei ela, acho que em todos os vídeos do canal eu falo sobre ela, mas realmente o conteúdo é muito bom, tem que indicar. Então, eu gostei muito do livro, né? Qual vai ser a base do livro? Antes disso, agora, segundo bloco, vamos falar um pouco sobre a história, sobre um pouco mais sobre os personagens e os temas. Só que antes eu quero abrir um grande parênteses, e é uma espécie de alerta, tá? Na orelha do livro vai dizer o que aconteceu entre os dois amigos pra eles brigarem. A minha dica é, não lê. Só vai, tipo, vai no livro direto, tipo, um livro mesmo. Esquece a orelha, esquece... Aqui atrás tem só uma parte do livro, dá pra ler, é legal e tal. Mas depois que eu te falar esse vídeo aqui, tipo, tudo que eu disser aqui, eu não vou entrar em nenhum spoiler, tá? Fiquem tranquilos. Depois disso, vocês vão ler o livro, tá? Não vão em orelha. Se vocês se interessarem pelo que eu falei, as chances de vocês gostarem são muito grandes. Então esquece tudo, vai pra cá direto. Bom, enfim, vamos começar. Cara, o livro vai começar num castelo, ali na Hungria e tal. E é um castelo, cara, enorme, assim, sabe? Enorme, enorme. Que lá vive um cara que é o general, né? Ele tem um nome que chama Henrik, ou Henrique, ou Heinrich, não sei. Tipo, não sei como é que se pronuncia, né, essa palavra. Essa assemelha muito com
Heinrich, eu vou falar Heinrich, não sei, eu vou tentar falar, eu vou me referir a ele como general, que como o livro, a maioria das vezes é um narrador em terceira pessoa, ele se refere ao Heinrich como o general. Eu vou falar Heinrich ou o general, é a mesma pessoa. Né? Ele vai estar ali se preparando, né, pra vida, tipo, um evento que vai acontecer. Ele recebe uma carta de um amigo dele, que foi um grande amigo dele. Aquela amizade que os dois, parece que sim, se complementam, dividem o mesmo cérebro. São pessoas, ao mesmo tempo, totalmente diferentes, mas que se completam no sentido de uma diferença, mas uma diferença igualitária. Acho que vocês entenderam, vocês devem conhecer alguém assim. São pessoas que são totalmente diferentes em alguns quesitos, mas que a companhia delas é uma coisa que parece encaixar, por mais que elas não tenham tanta coisa assim em comum. Bom, e aí é dito que esses dois amigos tiveram um rompimento há 41 anos atrás, ou seja, ali no, como o livro se passa em 1942, ali por volta de 1901, né? E a partir disso, né, vai se dar esse grande conflito, né, que vai ser o retorno do amigo, onde eles já estão muito velhos, já estão em casa dos 70 anos, para aquela época já era muito velho, acho que hoje equivaleria a quem tem 90 anos, eu acho, porque a expectativa de vida era muito inferior, né? Então, vai ter esse grande fechamento, né, que talvez seja o grande ponto final, tipo, o grande evento da vida dos dois, né? Não só para a amizade deles, mas para a vida pessoal de ambos, né? Porque os dois já estão muito idosos. E é muito interessante ele descrevendo todo o castelo ali. Tu vê que é um castelo, ele vai também contar um pouco sobre a família do general, vai contar muito sobre a família do general, sobre o castelo, sobre as pessoas que passaram ali. É um castelo da nobreza, era um cara que tinha uma grande patente no exército, toda a família dele vem de militares, tinha muito prestígio. Então vai dar todo esse panorama de como era viver naquele castelo. Vai mostrar ali como é que era a rotina do general, o que ele fazia, as caçadas, os pomares, tal, tudo que ele fazia. Vai ter também ali um destaque para, sei lá, acho que a governanta dele, acho que pode se referir assim, que tá ali com 90 e tantos anos e presenciou toda a vida do general, desde criancinha até a idade mais idosa. Eles devem ter tipo uma diferença de, sei lá, 15 anos no máximo de diferença, então eles têm ali quase a mesma idade, só que, claro, nesse momento a idade deles chega a bater um pouco mais, mas quando ela era adolescente, ele era criança, tal, então ela presenciou quase toda a vida dele, e também presenciou todos esses fatores. Ela vai servir ali como uma testemunha, né, do que aconteceu entre essas pessoas. E aí, nós já vamos voltar várias vezes ao passado para, de fato, ver o que aconteceu para causar esse rompimento. O Conrad, que é o grande amigo dele, vai voltar, né, ao castelo, fazer uma última visita, claro, tudo vai ser preparado, vai ter uma grande cerimônia entre os dois, claro, 41 anos sem se ver, e sendo tão unidos assim, dá a entender que eles tiveram um rompimento ali por volta dos 30 anos, mas desde criança até os 30 anos, cara, é uma porrada de tempo, e não dá pra ver que aconteceu alguma coisa bem tensa entre os dois. Eu não vou revelar o que é, por mais que assim, não vão com altas expectativas, tipo, achando que vai ser, sei lá, algo de explodir a cabeça do cara e o cara ficar, tipo, 2 horas olhando pra parede como não isso acontecer. Não é uma coisa tão, assim, espetacular, mas eu já imaginava que fosse algo desse nível, mas, cara, o jeito que ele constrói, eu diria que bem mais interessante do que de fato acontece. Porque, cara, eu acho que, assim, olha, a forma como uma coisa é feita complementa muito o que é feito. Por exemplo, assim, cara, existem filmes muito legais que são simples, mas existem filmes também muito bons que às vezes tem até uma história mais simples, mas que o modo como ele é executado é tão bom que aquilo fica elevado. E eu diria que é o caso aqui. Porque aqui, cara, é uma história muito simples, sabe? É uma história extremamente simples. É dois amigos conversando. Basicamente, são 130 páginas, 160 páginas, de praticamente dois amigos conversando, né? E também um pouco de contextualização. Ele não tem grandes eventos, não fiquem esperando que eles vão duelar de espadas e vai ter um duelo tipo Velho Oeste. Não tem nada disso. Mas, cara, o modo como é executado, porque, cara, eles já vão estar muito velhos. Ou seja, isso é muito interessante porque, cara, independente da tua idade, independente... Por exemplo, assim, eu tenho meus 20 e poucos anos, se eu olhar porque eu fiz, cara, 2, 3 anos atrás, eu já vou estar olhando com outros olhos. E vou estar pensando, pá, cara, que cagada que eu fiz. Eu poderia ter feito isso diferente. Puta, eu era burro pra cacete. Talvez se eu tivesse feito isso, aquilo aqui e tal, que na época me pareceu muito arriscado, talvez hoje eu estaria num lugar melhor. Se eu tivesse feito isso aqui, tivesse usado mais, ou talvez não tivesse usado tanto, tivesse sido um pouco mais calmo, mais tranquilo, talvez as coisas tivessem dado melhor. Só que esse questionamento, cara, é uma coisa do ser humano, assim. Tu não vai ter, tipo, como voltar. Não existe isso de voltar e consertar as coisas. E aqui, cara, vão ser dois caras que tu vê que foram totalmente marcados pelos seus modos de ser que acabaram se colidindo. E talvez pelos erros do passado, erros que pareciam banais, pareciam coisas muito simples, vão acabar, cara, manchando toda a vida deles. Sabe, o general vai ser um cara que vai acabar extremamente marcado e traumatizado com esses eventos. Ou seja, ele é um cara totalmente recluso, é um cara que parece que dedicou toda a vida dele
de arrependimento, de uma espécie de remorso. Só que, cara, ele nem, tipo, é um cara totalmente assim que nem buscou a vingança, sabe? Se o amigo dele fez alguma coisa pra ele, se ele tem raiva do amigo, aquilo ficou machucando ele, quer dizer, ex-amigo agora inimigo, né? Por que ele não foi atrás e se vingou do cara, mas ele preferiu ficar remoendo aquilo através das décadas? Ou seja, cara, eu fiquei só pensando, uma coisa que mais me agoniou nesse livro foi o seguinte, cara, o cara tá com 70 e poucos anos. Tá certo que ele tem um puta de um castelo. Tem ali todos os servos, vão fazer tudo pra ele e tal, tem tudo ali e tal, tem um pomar, pode fazer milhões de coisas. Mas, cara, é dito que ele quase nunca sai do castelo. Inclusive, tem áreas do castelo que ele não ia há décadas. Cara, imagina você ter uma casa tão grande que vai ter, tipo, lugares que tu não vai há mais de 10 anos. Então, é muito triste ver o que esse cara passou. Mas aí também nós temos o Conrad, né? Que aí ele vai ter toda uma vivência diferente, uma vivência extremamente oposta. Mas tu vê como que os dois foram destruídos por esse evento. E como que às vezes, cara, os erros do passado e as coisas não ditas, nem só porque, tipo, tu joga a sujeira abaixo do tapete ou finge que um problema não existe, não significa, cara, que ele vai deixar de existir. Às vezes ele vai seguir trabalhando, por mais que tu não esteja vendo ele. E às vezes ele vai tá te causando danos que tu nem tá vendo. E que acontece com os dois aqui. Imagina, cara, tipo, uma coisa trivial, uma coisa, cara, acontece com todo mundo, que é o que vai causar o rompimento entre eles, cara, ser a causa primária, a causa da existência de uma vida. De duas, no caso, aqueles dois. Que acaba, cara, transbordando para outras pessoas também, para a própria governanta aqui da casa dele, que vai acabar sendo marcada muito por isso também. E vai ver tudo. E aí, cara, é muito interessante porque é o seguinte, cara, como ele vai estar diferenciando os dois. E vai ter várias, cara, coisas assim que desde o princípio vão causando pequenas rupturas entre eles, mas nada suficiente para separar eles. Então, cara, por exemplo, assim, o Conrad, ele vem ali de uma família mais humilde, os caras têm que ralar muito para conseguir dar uma boa educação para eles, conhece no colégio interno, né? Então tu vê que eles não têm a mesma condição. Mas, cara, o Heinrich, o general, e a família dele nunca foram snobs, assim, nós somos os nariz empinados aqui, nós somos os fodões e tu é diferente. Não, o pai dele, inclusive, tem um diálogo muito foda que ele diz assim, se tu é amigo do meu filho, tu é meu amigo, agora tu faz parte da nossa família. Cara, é muito legal isso. Então, mas tu vê que existe um ressentimento do Conrad perante o Heinrich, mas aí também vai ter de volta um ressentimento do Heinrich pro Conrad, porque conforme ele é da nobreza, se espera certas coisas dele. Coisas que ele não compactou, coisas que ele não quis participar, mas ele é forçado pelo contexto que ele está inserido. Então tu vê que várias rupturas, assim, várias desavenças vão surgindo entre os dois ao redor da amizade, e ao longo da vida deles, né? E aí também o jeito deles, por exemplo, o Conrad sempre teve uma espécie de dom para música, ele sempre foi apaixonado pela música, mas como uma necessidade. E aí, cara, ele acaba seguindo esse caminho da música. E buscando um conservatório, tal. Depois tem até uma época que eles vão morar juntos, tal. E aí o Heinrich, apesar de não entender isso, ele meio que, eu achei que ele sentiu inveja, porque tem até um diálogo que ele fala com a governanta, né? Que ele, acho que quero ser poeta, você vai ser soldado, sabe? Tipo, é a tua missão, tipo, enquanto o Conrad pôde escolher o que ele queria fazer, o Heinrich não pôde. E por mais que isso, paradoxalmente, levou o Heinrich a ter aquele dinheiro que o Conrad desejava e invejava, acabou tirando dele aquela liberdade que o Conrad tinha. Aí, depois da ruptura, o Conrad vai viajar pelo mundo, vai ter diversas aventuras. E aí, tu vê que eles fazem o oposto, mas por mais que o Conrad e o Heinrich fazendo o exato oposto, o Conrad se aventurando, indo para vários lugares, explorando todos os lugares, e o Heinrich se mantendo apenas em um, os dois acabam encontrando a mesma solidão. A mesma solidão, os problemas deles, o ego, todas essas coisas, as coisas mal resolvidas, tomaram o controle deles. E não importa o lugar que tu tá, cara, teus problemas vão te perseguir. É que nem aquela brincadeira do Tiririca. Muitas vezes ele tem que fugir de mim, mas onde eu ia eu tava. E é verdade. Não importa se o cara tá no castelo luxuoso da nobreza ou nos trópicos explorando os lugares mais exóticos do mundo. Cara, vai ser sempre as mesmas pessoas em lugares diferentes. Não vai ser isso que vai, sabe, mudar tudo, né? Então, cara, é muito interessante porque também é um livro muito bem escrito, né? E aquilo que eu falei, por exemplo, de tu tá tendo uma outra percepção sobre a tua própria vida, sobre várias coisas que tu já tinha visto que achava que estava certo, cara, é muito interessante como eles vão ter percepções diferentes sobre amizade, sobre amor, sobre missão de vida, sobre a natureza da própria vida, né? E sobre eles mesmos, né? É muito interessante, cara, porque, tipo assim, ele vai te dar essas duas perspectivas. Como em um momento tudo parecia tão importante,
mas depois lá no final da vida, os dois estavam percebendo, cara, não é bem isso, não foi isso, sabe? Então, é isso, cara, e esse livro eu acho que é um grande alerta pra, tipo assim, cara, por mais que tu errou, cara, fez esse bagulho assim, não deixa, tipo, isso se tornar maior que a tua própria vida, maior do que teus sonhos, maior do que teus desejos, maior que tudo. Não deixar essas situações externas, muitas vezes, esses problemas, cara, tomarem conta de ti, sabe? E por mais que é um livro extremamente melancólico, é um livro bem triste, assim, de um cara já um idoso, assim, sozinho, arrependido, os dois, na realidade, né? E é um livro extremamente bonito, cara, pelo jeito que ele vai falar sobre essas coisas que eu comentei, né? E o título, As Brasas, se refere às brasas na lareira que queimam enquanto eles conversam. O que é uma brasa? Uma brasa é o resto de um fogo que já ardeu, que já teve toda a força do mundo. Já um dia também pode ter sido um pedaço de carvão, um pedaço de madeira, qualquer coisa, até um pedaço de papel. Teve a origem, o apogeu e depois o declínio. Mas apesar do declínio, quase na extinção, ainda tem um pouco de luz, ainda tem as questões não resolvidas, ainda tem algo acontecendo, né? Então é muito interessante, né? E esse livro também tem outro título que é traduzido também, que é As Velas Queimam Até o Fim. Por mais que eu ache esse título, As Velas Queimam Até o Fim, muito bonito, mais bonito que esse, inclusive, eu acho que esse aqui é mais apropriado. Cara, e esse é um livro, assim, olha, fantástico, que... claro, eu não gosto de dizer sobre todo livro, porque parece uma coisa até meio tipo assim, meio chavão, né? Mas, cara, esse livro realmente me transportou pra Hungria, século XX, pra esse mundo de aristocratas, de pessoas que já viveram o melhor dos seus tempos e agora vivem um declínio, e vivem lembrando de tempos passados, de sucessos já terminados, e hoje tentam enganar as situações adversas, a tristeza, pensando no passado. E é muito interessante, cara, como em alguns momentos eles até se conformam com todas as coisas ruins que aconteceram, tal, com tudo isso. É muito interessante, cara. Esse é um livro muito bom, tá? Esse é um livro, assim, olha, que vai ser totalmente vai ser meio, tipo, contraditório estar recomendando desse jeito, mas, cara, esse é um livro que tu pega, assim, tu lê no inverno. Eu li no inverno, já faz uns meses que eu li. Acabou que várias circunstâncias, eu não consegui trazer a resenha, mas é um livro que não saiu de mim. Tanto que eu comecei assim, agora sempre que eu terminei um livro e não resenhei ele, eu deixei ele aqui na mesa. Mas eu comecei fazendo isso com esse livro. E não foi porque eu tive essa ideia. Eu deixei aqui porque eu queria que ele ficasse mais perto. Várias vezes eu retornei em frases que eu gostei, em passagens muito legais, eles têm umas reflexões muito interessantes, cara. E é isso, cara. Esse é um livrinho assim que tu pega numa noite de inverno, assim, quem sabe tu coloca ali uma lareira, se tu conseguir uma fogueirinha ali, deixa assim pra a meia luz, sabe? Pra entrar bem nesse clima. Mas não precisa de nada disso. Tu pode ver no verão, na praia. A escrita do Sandor Márai vai te levar para esse tempo que já passou, para essas vidas que já terminaram, e que são totalmente diferentes das que nós temos hoje, do mundo que nós temos hoje, e ele vai te levar para lá, como se esse mundo ainda fosse possível, esse mundo ainda existisse, e esse mundo ainda estivesse ali, escondido, no meio das brasas de uma lareira, uma brasa que está coberta ali por cinzas, umas que ainda se dá uma mexidinha, dá para ver de novo, ela vai acender, então tá aqui. E eu acho que também dá pra... Eu vi um cara falando na internet que as brasas também pode ser uma espécie de metáfora pra idade, né? Porque tu tá mais velho, tu já tá mais cansado, teu corpo já não é mais o mesmo, tu já tá mais maduro, mais sábio. E por mais que muitas vezes a sociedade te veja como algo já acabado, ainda existe muita energia, ainda existe muita vitalidade, muita luz ali dentro, pouco coberta de cinzas, mas nada que uma mexidinha não resolva e não reacenda essa chama. Espero que tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo que eu gostei muito de fazer, foi um livro que eu gostei muito de ler. Eu acho que vai ser muito interessante, eu espero que no futuro, lá na minha velhice, eu possa ler esse livro de novo, nessa mesma edição, e retornar, assim como os personagens retornam ao seu passado, às suas juventudes, e espero também que aí que eu não acabe que nem os dois aqui, um velho arrependido, né? É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado, um grande abraço, até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o gostei, compartilhar o vídeo com os amigos, deixa eu ver o que mais, seguir as outras redes do canal, deixar o like, comentar, tudo isso. E agora eu já vou aproveitar que eu tô aqui, eu vou gravar um outro vídeo sobre um outro livro que eu li também, que em alguns pontos até combina um pouco com esse aqui, né? Mas por hoje é só, até a próxima. No próximo vídeo que eu lançar, não estranhe que eu vou estar com a exata mesma roupa. Eu só vou, acho que, fechar o casaco e gravar o vídeo pra dar uma diferenciada na hora que eu for fazer a thumb também. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Fiquem bem. Não se esqueçam das coisas que eu falei. Like, compartilhar o vídeo, se inscrever, ativar o sininho, tinha esquecido disso. As outras redes do canal, seguir também. É isso aí, pessoal. Também surgiram outros tipos de vídeo, filmes, livros.
Vou estar sempre aqui para ler os comentários de vocês. Fiquei surpreso que o último vídeo não teve tanta repercussão, teve bastante views, tá? Mas ninguém comentou, teve um cara que comentou, achei legal, o cara elogiou bastante o vídeo, fiquei feliz. Mas é isso. Também sinto essa vontade de deixar as opiniões sobre o livro. E é isso, até a próxima.